Quero falar agora sobre a chance de impeachment no Corinthians mais um. Um grupo de conselheiros e sócios do Timão protocolou o pedido de impeachment de Osmar Stabile no Conselho Deliberativo. A ação afirma que o Stabile violou o estatuto do clube ao fazer acordo com a União. Para explicar em detalhes essa história, o acordo entre o Corinthians e a Procuradoria-Geral da Fazenda se dá por causa de dívidas de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão de reais com dívidas não previdenciárias, que seriam pagas em 20 parcelas, e outros 200 milhões de reais em 60 prestações pelas dívidas previdenciárias. Tem ainda mais 15 milhões referentes ao FGTS. O Stabile conseguiu nesse acordo que a dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais caísse para 679 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas onde é que essa negociação pode transformá-lo em alvo de impeachment? É porque o Stabile ofereceu como garantia o Parque São Jorge, e segundo esses conselheiros, isso fere o estatuto. Por trás desse pedido há alguns conselheiros conhecidos como Antônio Roque Cittadini. Mas, porém, contudo e todavia, é importante lembrar que nos últimos anos, várias vezes, o Corinthians, com mais diversos presidentes, cedeu o Parque São Jorge como garantia de pagamento. Ou seja, não se trata de nenhuma grande novidade. Gostaria de saber a sua opinião. Trata-se de mais um golpe ou tentativa de golpe no Corinthians? O quanto isso pode afetar o dia a dia do clube? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Olha só, vamos falar agora de Fernando Diniz. O que me falaram é que o Fernando Diniz está, meu amigo, botando para quebrar com o elenco do Corinthians. Meu irmão, tá fazendo os caras, meu irmão e minha irmã, né, que me assistem, está botando para quebrar, fazendo os jogadores treinarem muito. Na visão do Fernando Diniz, o elenco estava cansado. Enfim, é claro que o Diniz nunca vai falar isso até por questão de ética, mas ele acha que havia alguma questão de preparação física que precisa ser resolvida também, né? E tem, claro, né, o Fernando Diniz a cobrança nos jogadores, porque ele identificou jogadores realmente cansados por si próprio, né? Que seriam os folgados, na verdade, né? Jogadores que realmente precisam ser cobrados e acelerados. Já tem jogador que não está gostando? Cara, não dá para afirmar, mas eu acho que o Diniz vai ter que lutar muito pelos resultados, porque ele está comprando uma briga feia, e não é por falta de aviso. E ele tem que fazer isso, tá? O Diniz tem todo o meu apoio, me ganhou com isso. Inclusive teve o jogador do Corinthians dizendo que treinou até de noite. Os caras não estão gostando, tá? É claro que não foi em tom de crítica, né, que foi dito isso, mas digo, internamente, isso, né, gera incômodo, tá? Gera incômodo. Não tenho ainda reclamações, tá? Eu sei que os jogadores estão meio assim, né, calados, não tá aquela alegria, mas, né, enfim, não estão criticando, mas também não estão exaltando o trabalho do Diniz. Por enquanto não dá para falar da reação, mas eu já, fazendo uma percepção em cima, né, fazendo a minha análise, o meu discernimento em cima da notícia, vai dar ruim pro Diniz uma hora, porque esse elenco, meu amigo, a gente viu o que aconteceu no caso do Dorival Júnior, a gente já viu o que tem acontecido nos últimos meses e anos, esse elenco escolhe jogo para jogar, enfim, e agora o Diniz está pondo para trabalhar muito. Me falaram que ele tá no veneno porque identificou o jogador folgado mesmo, tá bom? Risco real. Osmar Stabile pode não terminar o ano como presidente do Corinthians. É isso mesmo. Ele perdeu muita força política, tá? Muita força política. E se essa votação for para o Conselho, existe a chance do Osmar perder na votação do Conselho e ser empichado, e o Corinthians ter mais um presidente, né, empichado. A gente já viu aí, né, Tuma, Augusto, e agora pode ser Osmar Stabile, tá? O primeiro pedido de impeachment, né, contra o Osmar, vão ocorrer outros, tá? Já estou sabendo. Aconteceu nesta quarta-feira, o documento já chegou, né, ao presidente atual, né, do Conselho Deliberativo, Dr. Leonardo Pantaleão, tá? E o requerimento aponta aí supostas violações ao estatuto do clube e à legislação vigente, com base em fatos relacionados à gestão administrativa e financeira. O principal fundamento envolve o acordo firmado entre o Corinthians e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o equacionamento, né, de uma dívida, né, do Corinthians estimada em 1 bilhão e 200 milhões. E, segundo o documento, o Corinthians utilizou, né, o Osmar utilizou o Parque São Jorge como garantia no acordo, coisa que outros dirigentes também fizeram, né? O conjunto de imóveis foi estimado aí em 602 milhões, né, conforme previsto no acordo da transação tributária, tá? Enfim, existem essas, né, e outras acusações ao presidente
Osmar. O pedido de impeachment é liderado por Antônio Roque Cittadini, mas tem outros nomes também, como Alexandre Germano, ex-diretor financeiro do Corinthians, Cirilo Neto, Fernando Perino, ex-diretor adjunto do Corinthians, José Augusto Mendes, o Marcelo Carran, né, ex-diretor de Relações Internacionais, o Peterson Juan, que também tinha ligação com o Augusto, o Wilson Canhedo Júnior, o Yunque Lee, ele mesmo, né, que foi envolvido em escândalos aí recentemente, ex-diretor jurídico do clube, enfim, tem muita coisa. Agora, só para vocês entenderem, né, o Dr. Leonardo Pantaleão, que é o presidente do Conselho Deliberativo, vai encaminhar o Conselho de Ética, né, e o Conselho de Ética vai analisar, vai chamar o Osmar para se defender, ele vai ter entre 5 e 10 dias para se defender, fazer a sua defesa, depois eles votam, sendo aprovado, vai para o conselho vota. Então esse é o caminho para o impeachment. Né? Passou pela ética, vai para o conselho vota, e aí se o Osmar sofreu impeachment no conselho, vai ter Assembleia Geral. E me falaram que o Osmar perdeu muita força política, muita força mesmo, e que o risco é real dele cair. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos lá. O Corinthians vence o Santa Fé. Muito obrigado, em 4 mil corintianos com a gente, dedo no like. E nós estamos falando de 5 minutos de programa, hein? Olha só, o Corinthians vence o Santa Fé por 2-0. O primeiro tempo terminou 0-0, sem gols. Primeiro tempo ruim, né? O Corinthians uma homenagem àquela página lá, o Corinthians ao contrário. O Corinthians do Diniz é o contrário do Dorival, né? O do Dorival, o time no segundo tempo morria. O do Diniz cresce no segundo tempo e faz um primeiro tempo ruim. Não sei se você se recorda, quando jogou mal contra o Platense, né, o primeiro tempo. E o segundo tempo, pau na máquina, né? E hoje, né, contra o Santa Fé, o Corinthians também não fez um primeiro tempo muito bom, né? Aliás, não fez, né? Jogou mal o primeiro tempo. E o segundo tempo, pau na máquina de novo. Então o Corinthians ao contrário. O Corinthians do Diniz é diferente do Corinthians do Dorival. É um time que não joga bem no primeiro tempo, mas joga bem no segundo, né? O do Dorival era o contrário. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Primeira coisa que eu quero elogiar. Eu já falei isso no clássico contra o Palmeiras, no derby, e vou repetir, né, na minha avaliação na vitória contra o Santa Fé. Diniz, põe para trabalhar esses mimados. É isso. Eu vou trazer as informações que eu tenho. O Diniz tem botado para quebrar. Os caras estão treinando até de noite. Tá? Ele tem que garantir os resultados, porque você sabe como são os mimadinhos. E outra, é uma coisa que eu não entendo. Se você não fica repetindo a escalação, se você não repete a escalação, como é que você vai criar entrosamento? Não é? Por que esse time pode jogar 3 jogos seguidos com o Diniz e com o Dorival não? Repito, erro para mim do Dorival Júnior. Né, que o Dorival ele tem esse perfil mais de uma liderança diferente do Diniz, ser mais, né, compreensivo. Então ele acabava poupando, né, alguns jogadores com medo de algum jogador estourar. E a gente viu vários jogadores que estouraram realmente. Né, isso acontece, é um risco que o Diniz está correndo. Só que é o seguinte, é um risco que eu apoio. Eu apoio. Cara, não dá para você chegar agora com um time diferente, por exemplo, não dá para chegar com um time diferente do que foi contra o Palmeiras. Não dá para você chegar no sábado contra o Vitória com um time totalmente diferente. Vai ter que descansar um ou outro? Eu creio que vai ter que descansar um ou outro jogador. É normal, nós estamos falando de futebol, né? É um esporte de alto rendimento. Você vai ter que poupar um outro jogador, só que você não pode poupar 5 jogadores, na minha opinião. Você não pode poupar 5 jogadores, até porque uma coisa que eu sempre questionei, o Mateuzinho chegou a ser poupado. Vocês lembram disso? Eu nunca vou me esquecer de um jogo, que foi no ano passado, contra o Botafogo, no Engenhão, que o Mateuzinho foi poupado. Pô, mas quantos anos tem o Mateuzinho? Tem minha idade? Quantos anos tem o Mateuzinho? Então é o seguinte, parabéns, eu nem comecei minha análise do jogo, vou falar como você está jogando taticamente, o que mudou em relação a Dorival Júnior, mas eu quero destacar porque é coisa de jornalista, né? É o lead da matéria. O que é o lead, né? Para quem... um dia eu vou fazer um curso de jornalismo para vocês. O lead é você pegar aquilo que você acha de mais importante e destacar no início. Então é o lead, né, que eu tô passando para vocês aqui. O fato do Diniz repetir a escalação, isso não acontecia, gente. Isso não acontecia há 5 anos. Cara, que absurdo. Que absurdo. Vocês pararam para refletir um pouco sobre isso? O Corinthians não repetia a mesma escalação em 3 jogos consecutivos há 5 anos. O último que fez isso foi o Silvinho. Você tem noção que passou Mano, Vitor Pereira, Luxemburgo, quem mais? Fala aí, gente. Dorival, Ramon. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Que absurdo, velho. Que absurdo. E aí, o Diniz, ele vem pau na máquina, né? 3 jogos, a mesma escalação. Gostei demais. O Cuca também passou, né? O Eduardo tá lembrando.
né? Cara, gostei demais do Diniz repetir essa escalação. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, Hugo vai poupar? Não. Mateuzinho tem que poupar? Não. Gabriel Paulista, aí conversa com o Gabriel para ver se joga o Ramalho. O Gustavo Henrique poupar? Não. O Bidu vai poupar? Não. Não é nenhum velho, não é nenhum velhote. Né? Ranieri vai poupar? Não, não tem que poupar. O André vai poupar? Não, por quê? Tá começando a jogar bola agora? A carreira agora? Vai poupar por quê? Não. Bidon vai poupar? Não. Garro vai poupar? Não sei, né? É bom deixar o Garro jogando, porque o Garro, quando pega a manha, já viu, né? E na frente o Roberto vai poupar? Não. Kaique vai poupar? Não, dá pra pôr. São todos jovens, velho. São todos jovens, meu irmão. Hein? São todos jovens. Por que vai poupar? Né? Enfim, então, primeira coisa que eu quero destacar, muito obrigado aí, 6 mil corintianos com a gente em 10 minutos de programa. Não tem que poupar, tá certo? Não tem que poupar. É claro que os jogadores, né? Eu tô falando de poupar por causa da idade, mas eu sei os jogadores que estão expulsos, né? O André não joga e o Mateuzinho não joga porque estão suspensos, tá? Então esses estão fora, não vai poupar, né, gente? Não vai poupar, mas vai desfalcar o Corinthians por outro motivo, por cartão. E aí vai rolar um Pedro Milanza ali, e no meio campo acho que ele vai de Alan, tá? Na minha opinião. Mas o que eu tô destacando para vocês é que se eu peguei a escalação de hoje, se fosse para poupar, não tinha que poupar ninguém, só o Gabriel Paulista, talvez. Mas é claro que com os desfalques de cartão eles não podem atuar, tá bom? Vamos lá, o Corinthians inicia, né, a partida no mesmo esquema dos últimos jogos. Sem a bola, o Corinthians joga num 4-4-2, que eu acho, né, enfim, não tem muita novidade. É o Kaique do lado esquerdo, o Bidon do lado direito, na segunda linha, né, primeira linha, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, segunda linha, né, da direita para a esquerda, Bidon, por dentro, Ranieri e André, e o Kaique por fora. Lá na frente, o Garro e o Yuri. Lembrando, gente, uma coisa muito importante. O Garro, ele encaixa do lado do Yuri para fazer a marcação dos dois zagueiros quando saem com a bola. Mas o Garro, sem a bola, é um jogador hoje que joga de forma não posicional, que faz o Garro aparecer mais no jogo, e que dá também ao Garro, né, uma liberdade maior e uma obrigação menor de marcar. Isso para ele é bom. Eu sempre defendi isso, eu nunca vou ser incoerente. Eu sempre falei isso aqui no canal, os mais antigos que me seguem sabem que eu tenho essa minha opinião, que se eu fosse um treinador eu faria isso. Pelo menos um jogador do time, que fosse o meu maestro, um jogador mais pensante, eu daria a ele menos obrigação de marcar. Eu lembro que na época eu ainda lutava pelo Luan, falava, deixa só ele, com menos poderio de marcação, flutuando, enfim, falei do Juliano, falei do Renato Augusto, e agora estou falando do Garro. O Diniz está fazendo. O Garro está jogando de forma não posicional, porque o Garro tem essa função que os meias que o Diniz trabalha têm, que é fazer o jogo associativo, que o Diniz gosta, que é fazer o jogo de aproximação. Então, repito o que eu falei nos outros jogos. O Garro vem fazer o triângulo aqui na esquerda com Bidu e Kaique, o Garro vem fazer o triângulo na direita, né, às vezes com o Yuri e com o Mateuzinho, né, ou com o Bidon e o Mateuzinho. Ele vem fazer um triângulo ali entre Bidu, enfim, Ranieri. Ele vem sempre buscando os triângulos, então o Garro ele vem flutuando, tanto por dentro como pelos lados. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma dificuldade muito grande, porque o Corinthians estava forçando demais as jogadas por dentro. Cara, e assim, tem uma coisa que eu tô meio atento assim com o Diniz, ele tem liberado mais o Mateuzinho, né, para fazer a profundidade, e assim, porque eu penso com cabeça de treinador, tá, gente? Então, eu não posso ser injusto nas minhas análises. Então, por exemplo, nos primeiros jogos, eu observei que ele liberou mais o Mateuzinho e utilizou muito o Bidu para a linha de 3 para saída. E aí eu fiquei pensando comigo, ele tá fazendo isso porque eu acho que o lateral dos caras sobe muito, né? Enfim, tem isso, né? Ou então quando você tem um ponta, né, jogando nas suas costas, você vai pegar um time que tem um ponta que joga aberto, aí você segura o lateral e você libera o outro. Mas não, tem sido uma opção do Diniz. O Mateuzinho tem saído primeiro e o Bidu tem ficado para fazer linha de 3 junto com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Aí ele usa Mateuzinho e Kaique abertos, o André e o Ranieri trocando ali o início das jogadas, né? No primeiro tempo saiu muito o André, e eu observei isso, tá? Não estava legal, o Corinthians ficou sem velocidade. Eu tenho certeza que foi isso que melhorou o time no segundo tempo. As minhas loucuras táticas de ficar analisando o jogo. No primeiro tempo, primeiro que atacando, eu tenho que falar isso para vocês, tá, gente? Atacando é igual o Dorival, o time. É igual, tô falando sério. Atacando é igual. Por quê? Por exemplo, não sei se você observou no primeiro tempo, Kaique muito por dentro. O Kaique é o da segunda linha.
Lembra que as pessoas reclamavam, os torcedores reclamavam? Pô, o André tem jogado aberto na esquerda, não é a posição do André. Não é, ele não jogava aberto na esquerda. Quando ele estava sem a bola, ele fechava na linha de 4, né, para fazer a marcação na esquerda. Eu não gostava, mas era só sem a bola que ele jogava ali. Com a bola, ele vinha por dentro e aparecia até lá na frente como centroavante. Quem tem feito isso agora? Presta atenção no que eu tô falando. Quem tem feito isso agora é o Kaique. Então você viu o Kaique muitas vezes por dentro, não viu no primeiro tempo? Aí você fala, pô, por que esse Kaique muitas vezes é por dentro? Pro Bidu passar. Então, no jogo do Diniz, de armação, é o mesmo esquema, porque é uma tendência, gente. Lembra aquela tendência do 4-1-4-1, do 4-2-3-1, do ponta marcar o lateral? Lembra quando pegou a era Tite, aí o Mancini fazia, o Dorival fazia, todos os técnicos faziam, né? Agora a tendência é essa, saidinha de 3. Então o Corinthians está jogando igual o time do Dorival com a saidinha de 3. Sai com 3 aqui e ataca com os laterais. Então se você pegar no primeiro tempo, eu quase bati uma foto para mostrar para vocês. O Mateuzinho numa ponta, o Bidu na outra, por dentro o Kaique e o Yuri. Aí por trás, na armação, você tem Garro e Bidon, e o André ficando com o André e o Ranieri ali, dividindo, né, a saída de bola. Aí o Ranieri encostava com linha de 3, né, porque quando o Bidu espetava e o Mateuzinho espetava, o Ranieri fechava a linha de 3 junto com o Gustavo Henrique e o Gabriel, o André ficava como o volante de saída de bola, e aí o Garro ficava como o armador, e os 4 atacantes na frente, que eram Bidu e Mateuzinho pelos lados, e o Kaique e o Yuri por dentro. Agora, é a mesma coisa que fazia o Dorival com a bola, tá? Isso não muda. Agora, o que mudou? Qual a diferença do Diniz pro Dorival? Cara, primeiro, o posicionamento dos atletas. Isso influi bastante. No primeiro tempo, qual foi o erro do Corinthians para mim? O Corinthians atacou muito por dentro e o Santa Fé estava jogando num 4-5-1, só com aquele coroa na frente lá, e jogando num 4-5-1. E por dentro, cara, quando tá fechado, o que você tem que fazer? Você tem que chamar toda a marcação, fazer invertida, né? O Corinthians fez pouco isso. Algumas vezes o Bidu, né? Quando toda a marcação estava aqui, o Bidu dava uma invertida lá pro Mateuzinho. Enfim, eu dava uma invertida pro Bidon. Isso aconteceu poucas vezes. O Corinthians utilizou muito poucos lados do campo no primeiro tempo. O Bidu quase não subiu no primeiro tempo. Eu falei dessas subidas do Bidu, mas ele subiu muito pouco. O Mateuzinho até subiu mais. Então, assim, o Corinthians teve essa dificuldade, tá? Mas o que eu acho, assim, que melhorou no Corinthians no primeiro pro segundo tempo, eu vou te falar o que foi, que para mim foi primordial. O André estava sendo o volante que saía jogando. Cara, um desperdício. E o Ranieri era o volante que estava saindo. E o Garro à frente. Digo na armação de linha de 3. Ele vinha na linha de 3, o André, estava muitas vezes Bidu, iniciava com o Bidu, depois o Bidu subia, né? Bidu, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, e o André vinha buscar a bola. Você observou isso no primeiro tempo? Cara, isso daí, cara, não é legal. Por quê? Eu imagino por que o Fernando Diniz faz isso. Porque ele olha o André e olha o Ranieri. Ele pensa o seguinte, ele que é exigente na saída de bola, né? Todo treinador mas ele é um pouco mais. Ele olha André e olha Ranieri. André, Ranieri, quem que ele vai pegar? Quem que ele vai preferir para sair jogando? Ele vai escolher o André. Só que acontecia, o time ficou sem velocidade. O time do Corinthians, primeiro tempo, gente, estou explicando para vocês um 0-0 e vou explicar para vocês porque agora já estou pegando um gancho pro segundo tempo. Por que um primeiro tempo de 0-0 e um segundo tempo de 2-0? Claro que também nós temos que falar que a bola aérea, né? O Corinthians não fez um grande jogo, né? A bola aérea salvou o Corinthians, claro. Mas houve uma melhora no segundo tempo. Não foi uma melhora brusca, mas houve uma melhora. O Corinthians estava sem velocidade. Gente, eu preciso falar um negócio para vocês. O Corinthians continua um time sem velocidade. E não é culpa do Diniz, e não era culpa do Dorival. O Corinthians precisa de reforços. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.